Olá, meus queridos irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa classe Conhecendo a Minha Igreja. Estamos estudando sobre os batistas. É muito importante que você conheça como funciona a estrutura da Igreja Batista nos dias de hoje. A nossa Igreja Jardim da Prata está dentro da estrutura da Igreja Batista tradicional e denominacional, da Convenção Batista Brasileira. Então, nós vamos explicar hoje para você como é que é a estrutura convencional, a estrutura denominacional da nossa igreja. Então, a logomarca é um peixinho com a bandeira do Brasil. Então, toda vez que você identificar esse símbolo nas igrejas dos bairros, das cidades, você vai saber que esta igreja é da Convenção Batista Brasileira. A característica das igrejas batistas é a sua autonomia. Então, nós somos igreja local, mas cooperamos, então, com a denominação. Mas todas as decisões de igreja local é feita pelos próprios membros, como nós já vimos. É um modelo democrático congregacional. E só que as igrejas batistas, elas cooperam e se relacionam entre si, porque nós dizemos que é da mesma fé e ordem. E de forma cooperativa, nós ajudamos umas às outras através de laços fraternais. Eu vou mostrar para vocês um pouco da hierarquia das igrejas batistas, como é que funciona então essa rede. Funciona da seguinte forma: primeiro a igreja local, depois a gente trabalha junto com a associação da cidade. Nosso caso aqui, nós fazemos parte da Associação Belford Rochense. Muito embora a nossa igreja seja em Nova Iguaçu, mas nós cooperamos com a Associação das Igrejas Belford Rochense da cidade de Belford Roxo. Tá? Depois nós temos a dimensão do Estado. Então, nós fazemos parte da Convenção Batista Fluminense. E depois da Fluminense tem a nacional, que é a Convenção Batista Brasileira. E confraternizamos também com a Igreja Batista da Aliança Mundial, onde ali fazem parte todas as igrejas batistas do globo terrestre, sabendo que a Aliança Batista Mundial ainda agrega outras convenções batistas que não é a brasileira. Em outros países existem outras convenções que a gente coopera como aliança. Bom, a Convenção Batista Brasileira é um órgão máximo da denominação batista no Brasil e é a maior convenção da América Latina, equivalem a mais ou menos quase 8.000 igrejas, 4.000 missões e praticamente, posso dizer, 1.400.000 fiéis dentro do Brasil que fazem parte da Convenção Brasileira. Existe a Convenção Batista Brasileira. Existe, então, ela existe desde 1907, servindo as igrejas batistas com uma estrutura de integração, o seu espaço de identidade, comunhão, cooperação. Então, nós sempre temos os eventos, né? Assembleias, que nós chamamos, aqui no nível da cidade, é a Assembleia da Associação Belford Rochense, que acontece uma vez por ano. Também acontece uma vez por ano as Assembleias da Convenção Fluminense. E também uma vez por ano acontece as Assembleias da Convenção Brasileira, onde todas as igrejas do Brasil todo podem participar. Tá? Dentro da estrutura da Convenção Batista Brasileira, existe, então, de forma cooperativa, as juntas missionárias. Então, a gente sempre faz as campanhas missionárias das juntas. Então, você já conhece a Junta de Missões Mundiais, que leva, então, o evangelho para todo mundo, para vários países do mundo. E nós, então, cada igreja batista que participa dá a sua oferta e lá eles ajuntam para sustentar os missionários ao redor do mundo e os projetos missionários também. Nós também temos a Junta de Missões Nacionais, que equivale à evangelização no país, no Brasil, né? Então, nós temos muitos projetos como Cristolândia, como Radical do Sertão, como o trabalho no sul do Brasil, trabalho com os refugiados. Enfim, são vários projetos que a nossa Junta de Missões Nacionais tem e nós cooperamos. Também existem os seminários, chamados seminários maiores,
que é o Seminário do Sul do Brasil, que é aqui na Tijuca, Rio de Janeiro. Tem o Seminário Equatorial, que é lá na cidade de Natal, e tem o seminário chamado lá do norte do Brasil. Então, esses 3 seminários são sustentados pela Convenção Batista Brasileira. Há também colégios batistas espalhados pelo Brasil. Existe a União Feminina Missionária, que eu trabalho com as mulheres, a União de Homens, a União da Juventude Batista Brasileira, tá? E as associações que nós chamamos, Associação de Músicos, Associação de Diáconos, Associação das Escolas Batistas, Associação do Ensino Teológico. O nosso seminário aqui da igreja, Seminário Belfochense, ele está dentro da ABIBET, que é a associação que cuida de toda a linha teológica brasileira em todo o Brasil, né? E existe a Associação dos Educadores. Então, todos esses trabalhos servem para ajudar as igrejas batistas a serem fiéis na denominação batista sem se desviar, tá? Então, é assim que funciona a nossa Convenção Batista. Existe também a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, também são o ajuntamento dos pastores. Para fazer os concílios, para a pessoa ser um pastor batista, precisa passar pelo concílio da Ordem dos Pastores. Então, isso é um órgão denominacional também sustentado pelas igrejas. Tá bom? Não acho que a junta de Richmond venha um dia a se arrepender. Dezenas de milhares estão sem Cristo. Certamente Deus tem muita gente nesta vasta multidão. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. It is one of the highlights of my entire life. E eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. A chama da palavra gera mensageiros poderosos aqui. Ele é alguém com A maiúsculo porque ele é sumo, supremo. O crente tem que estar preparado para pregar o evangelho da paz. Não é o evangelho da guerra, é o da paz. Eu espero que todos esta noite vieram aqui para olhar, não para um jardim de flores que não estou vendo, mas olhar para a beleza de Deus. Homens do Senhor, chamados para abençoar a nossa terra. Mas a obra missionária nasceu no coração de Deus, e é Ele quem a lidera e administra. Logo temos que olhar para a obra com os olhos e com o coração de Deus. O fato que vocês brasileiros se amam de uma maneira maravilhosa. Não temos visto este amor que vemos em vocês. Entre eles e tantos outros, grandes mulheres de Deus cooperaram para edificar o agora povo batista. Porque quando eu falar ou escrever em teu nome, enche a minha alma de gozo,
Os que ouvirem teu recado não pensem num Deus marcado, mas num príncipe da paz e num Deus vitorioso. Em todo esse tempo, nós, os batistas, sempre carregamos nossa rica tradição doutrinária. O rigoroso labor teológico, e o amor pela palavra de Deus. Em 150 anos, nunca fomos os mesmos, e sempre nos mantivemos para frente. Sobre os ombros de gigantes, continuamos anunciando a cada geração que Cristo é a única esperança. Somos hoje 33 convenções estaduais, perto de 15.000 igrejas e congregações, e quase 3,5 milhões de crentes batistas. Essa é a nossa trajetória. Você é parte deste legado. E é com você que Deus fará vir novas colheitas, para que outros participem dessa nossa história. Você é o povo batista. Nós somos os batistas. Bom, eu espero ter te explicado como é que funciona a estrutura batista que nós estamos inseridos, tá bom? Agora, uma outra coisa muito importante de você entender é como é que funciona a estrutura de liderança na igreja. Então, quem são os oficiais da igreja? Há somente dois oficiais permanentes na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou, né? Pastores e diáconos. O pastor é o oficial espiritual da igreja. Ele que chamado pelo Senhor, escolhido pela igreja, ele conduz, então, todas as áreas da igreja em nível espiritual. Então, ele que dá as orientações, ora a Deus pedindo a direção, então ele vai passando, então, para a liderança, e tendo o apoio, a igreja vai avante. Então, o pastor é responsável por isso, tá? Esse ofício, pastor, é o nome designado no Novo Testamento para bispo, presbítero ou ancião e pastor. Então, no Novo Testamento nós temos essas nomenclaturas. Esses nomes são diferentes ao descrever o trabalho do dever pastoral. A palavra pastor deve fazer o quê? Alimentar, proteger, defender, repreender, corrigir e amar as ovelhas do seu rebanho. Então, essa é a faceta do lado do pastoral dessa pessoa que é chamada por Deus. Existe a palavra presbítero, que quer dizer ancião, fala do crescimento espiritual que um pastor deve ter. Ele tem que ter, aliás, ele tem que estudar, ele tem que conhecer, ele tem que ter experiências com Deus. Ele não pode ser novo na fé, um neófito, né, nas coisas de Deus. Tem que ser uma pessoa que já está vivendo, já vive, está cada vez mais crescimento. Então, esse é o lado presbítero, né, que tem que ter experiência. E a palavra bispo fala do trabalho pastoral, de tomar um cuidado com a parte administrativa. Ele é um superintendente da igreja. Então, ele é responsável também pela estrutura, pelo planejamento, pelas questões legais. Ele assume esse papel também diante da sociedade, o CNPJ, ele é o presidente, é o responsável. Então, o pastor tem que ter todas essas facetas. Por isso que a gente tem que orar pelo pastor, a gente precisa reconhecê-lo, a gente precisa agradecer a Deus por esse trabalho que ele tem, que é de grande responsabilidade. O pastor titular, os pastores auxiliares que ajudam, todos eles estão juntos para melhor servir ao Senhor na igreja, tá? 1 Pedro de 1 a 3, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação,
mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. A Bíblia, ela dá qualificações para o pastor. Isso está em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e também em Tito 1, 5 a 9. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Elas são obrigatórias para quem quer ser pastor, para quem não são opcionais. O pastor ele tem que viver, ele tem que tentar estar dentro desse perfil. Os deveres de um pastor são cuidado, guiamento do rebanho, ensinamento da palavra e administração de todas as ordenanças que Jesus deixou, a ceia, batismo, funeral, né, estar junto nos momentos difíceis, momentos fáceis. Então, esse é o trabalho que o pastor exerce na Igreja Batista. O ofício de diáconos também é o de servo da igreja, e ele tem essa característica, ele serve a igreja e auxilia o pastor em tudo que o pastor necessitar. Eles que têm que estar mais atentos para que tudo que o pastor está passando, que ele precisa. Então, é uma tarefa muito importante. Esse ofício começou na Igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração. Foi quando a igreja de Jerusalém precisou escolher homens e avaliar para ajudar os apóstolos no cuidado das coisas temporais da igreja. E os apóstolos tinham que se dedicar à oração, à pregação, eles estavam preocupados com outras coisas. Assim, então, os apóstolos podiam se dedicar mais à palavra, à oração, deixando os diáconos cuidar das outras coisas, né? Encontramos as qualificações dos diáconos no livro de Atos, capítulo 6, verso 3 também. As qualificações do diácono não são opcionais também. Eles precisam cumprir essas orientações. Uma igreja não deve consagrar ninguém ao ofício de diácono, nem permiti-lo continuar como diácono se ele não tiver essas qualificações que a Bíblia fala, tá? A igreja, então, ela promove, o pastor geralmente ajuda nisso, treina um diácono e depois chega um momento ele também é consagrado. Então, a gente faz um concílio semelhante ao do pastor. E ele, diante da igreja, é consagrado diácono e também pode exercer esse trabalho com muito respeito, com muito amor, muita dedicação e também sendo amado pela igreja, respeitado pela igreja, tá bom? Então, esses são os oficiais da igreja, principais que a palavra de Deus diz que a Igreja Batista adota até hoje.